Houve um acidente e um avião caiu dentro da então União Soviética, alguns quilômetros perto de Moscou. Na época, década de 80, era a União Soviética ainda. E daí houve aquela grande mobilização do Exército Vermelho em torno daquele acidente. Eles descobriram que uma pessoa ainda estava viva. Eles levaram ela para o laboratório e lá reconstruíram esse ser, certo? E daí uma missão partiu para a União Soviética no intuito de resgatar esse indivíduo. Chegando lá, eles se meteram em algumas confusões lá, até que encontraram um agente da KGB que disse que a pessoa que eles estavam procurando, na verdade era um americano, estava num laboratório soviético. Essa pessoa, na verdade, era um personagem que vocês já devem estar familiarizados, vocês já devem ter visto ele em alguma produção da DC. Estamos falando do Cyborg. Quem diria, hein? O Cyborg, naquela época, ele viveu a era comunista da União Soviética e, naquela época, já existiam os Novos Titãs. E, naquele momento, quando eles chegaram lá no laboratório soviético para resgatar o amigo deles, o Cyborg, o nome dele é Vic, né? O que aconteceu? Os cientistas soviéticos disseram que o Vic, o Cyborg, que foi reconstruído agora com tecnologia comunista da União Soviética, não poderia deixar o país, porque as peças que eles usaram nele pertenciam ao governo soviético, ao povo da União Soviética. E assim começa um conflito entre americanos e soviéticos nos quadrinhos, que era muito comum na década de 80, durante a Guerra Fria. E é através dos quadrinhos que muitas pessoas, quando criança, né, tinham algumas aulas de história, sabia a respeito dos conflitos que aconteciam pelo mundo afora. Por exemplo, a Guerra Fria, o conflito na Irlanda do Norte, os conflitos entre protestantes e católicos da Irlanda do Norte, por exemplo. Houve um episódio do Demolidor, onde ele enfrentou um inimigo chamado Celta. Era o Celta o nome dele? Eu acho que era Celta. Esse cara, ele era uma espécie, um assassino do IRA, Exército Republicano Irlandês, que estava nos Estados Unidos numa missão terrorista e acabou tendo que enfrentar o Demolidor. Isso são os personagens, os heróis sendo inseridos ali no contexto histórico da época. Isso é muito interessante. E a partir disso, quando você lê os quadrinhos, você fica sabendo desses fatos históricos e vai pesquisar, vai procurar saber quem era o IRA, o Exército Republicano Irlandês, como era o Partido Comunista, como era a União Soviética na década de 80, o que era o comunismo, né? O que é o comunismo, o que era o, entre aspas, comunismo. E através dos quadrinhos, muitos jovens se interessaram em saber sobre esses fatos históricos, porque esses personagens estavam inseridos nele. Por exemplo, quando o Capitão América apareceu na capa de uma revista dando uma porrada na cara do Hitler, um quadrinho icônico, dali o jovem que leu aquilo, ele procurou saber o que aconteceu na Segunda Grande Guerra, os detalhes daquela terrível tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial, os seus personagens históricos, né? E tudo que acontecia ali, naquela época. Então, isso o que é interessante nos quadrinhos, o que era interessante naquela época, e eu não sei que se tem muito disso hoje em dia. Não sei se os personagens, se eles conseguem se eles inserem esses personagens dentro do contexto histórico de uma forma didática, de uma forma onde
pessoa vai não apenas se divertir, ter bons momentos com conteúdo de entretenimento, mas também vai iluminar sua mente com alguns fatos históricos, conhecimento sobre geopolítica e etc. Né? Aquela época, estou falando de final de década de 70, início de 80, durante toda a década de 80 nós tivemos vários clássicos dos quadrinhos, tanto de ambos os estúdios, tanto Marvel quanto DC, que eles tinham uma pegada muito adulta e eles abordavam temas polêmicos, temas históricos, inseriam esses personagens dentro desses contextos históricos e era muito interessante, cara. E é um assunto que eu não poderia falar sobre isso sozinho, eu e o GB, e é por isso que nós trouxemos aqui, mais uma vez, o Arley, que já é sócio do Cricket Cast. E tem muito o que falar sobre isso. Já assinou o contrato. Agora já era, cara. Você vai ter que vir aqui várias vezes. E eu não sei se você lembra, e você vai falar um pouco sobre isso aí, dos primórdios, quando as impressões eram feitas em papel jornal ainda, né? Preto e branco, aventura e ficção, Conan. O que você acha que... O que mudou de lá para cá? O que você acha que hoje está deixando a desejar? Então, boa noite para todos. Os quadrinhos, né, os comics, estão inseridos na nossa sociedade, tanto aqui como no mundo todo, praticamente. Os quadrinhos faz parte da arte da humanidade ali, entendeu? Principalmente dos jovens, né? E hoje o que eu vejo, tipo assim, que os quadrinhos parece que tá ficando esquecido, entendeu? Porque hoje os jovens, a juventude parece não se interessar muito pelos quadrinhos. Houve uma época, sim, que era essencial, né? Tipo assim, como o Rob falou, né? Os quadrinhos eram fonte de informação. Júlio Verne, né? Os quadrinhos, né? Não é ele que criou lá não, o outro ali criou Flash Gordon. Os desenhos do Flash Gordon ali, dos foguetes, das naves, a NASA pegou algumas informações dali, daquelas criações, entendeu? Eram verdadeiras fontes de informações, entendeu? E os quadrinhos, eles foram com a época, entendeu? Na época de 70, era uma época mais o que? Científica. Os quadrinhos, eles seguiu aquela parte científica. Houve na época de 80, que é uma época onde, por exemplo, Nova York era muito violento, os quadrinhos ficaram urbanos, como Frank Miller com o Batman, com o Demolidor. Aí chegou hoje parece que os quadrinhos em geral, ele parece estar perdendo a essência, tipo assim, que é o que? Comunicar entre o jovem e o que está acontecendo ali. Ali. Então, eu acredito que, assim, precisa de novo criar uma conexão entre os jovens e os quadrinhos. Porque, um exemplo no Brasil, os quadrinhos parece que está
relacionado a uma certa, nesse momento no Brasil, a uma certa cometização dos quadrinhos. Isso é ruim, porque antigamente você ia nos quadrinhos ali, entendeu? E achava ali sua história ali por um preço acessível, entendeu? E eram muitas tiragens, saíam muitas tiragens. Hoje, assim, hoje, né? Um exemplo hoje, o quadrinho, ó, capa dura, né? Bonito, papel crochê. Isso é um livro. Só que, assim, na minha opinião, não há mais uma ligação com os jovens mais. Porque hoje é mais caro, é meio gourmet, parece que é um livro tal. Falar gibi é errado? Oi? Não, não é não. Gibi, HQ, comics, Mesma coisa. quadrinhos. Só a tradução. O negócio é você pegar e ler, cara. Ter acesso, entendeu? E hoje tá ficando mais, um exemplo, como eu disse, cometizado. Então eu acho que precisa urgentemente criar essa conexão novamente. Os jovens e os quadrinhos e as HQs. Muitas pessoas, existem muitos canais na internet que falam sobre cultura pop, canais nerd e geek, que estão se queixando que os personagens de hoje, eles seguem muito uma ideologia atual que não agrada a eles. Eu não sei se você concorda com isso. Tem muitos canais aí que falam que os personagens Marvel DC de hoje, eles seguem parece que eles tendem a seguir uma ideologia criada lá nos Estados Unidos, uma ideologia woke, uma nova ideologia liberal americana que não agrada muita gente. São personagens que eles estão mudando personagens clássicos, eles estão criando versões de personagens clássicos que não estão agradando grande parte do público de hoje, né? Por exemplo, me parece que grande parte do público não foi muito com a cara da Capitã Marvel, por exemplo. Acho que eles não gostaram muito do personagem e da atriz também. Segundo alguns, ela seria um pouco antipática. O personagem também não tem aquele carisma da personagem dos quadrinhos. Ela não tem aquela... Ela não é tão feminina quanto a dos quadrinhos. Eu lembro que a Capitã Marvel dos quadrinhos clássicos, inclusive ela até fez uma participação numa revista do Homem-Aranha e do Quarteto Fantástico. Ela aparecia muito no Quarteto Fantástico e no Homem-Aranha. Ela tinha um visual muito diferente. Ela era um personagem muito diferente. Assim, ela era mais... Não sei se ela era mais feminina ou ela era um personagem mais tradicional. E quando eles fizeram um reboot desse personagem, criaram uma versão nova, que é a que vai estrear agora no cinema, né? A segunda parte, o 2, parece que a audiência não gostou muito dessas... Parece que eles não estão gostando muito dessas novas versões. Por causa eu não sei se tem a ver com ideologia americana, a ideologia deles lá, a ideologia woke, eu não sei se tem a ver com o carisma dos atores que interpretam esses personagens, né? Só sei que essas novas versões não estão indo bem no cinema. Eu não sei se é por causa disso, né? Porque se você for avaliar os personagens de hoje, é claro que eles estão inseridos num contexto histórico diferente. Tem que levar isso em consideração. Mas as novas personalidades desses novos
dessas novas versões não estão agradando muito o público. Eu não sei se você concorda com isso, tem notado isso aí no público nerd geek, né? Então, Rob, o que eu acho que eu acho que está acontecendo, não assim, antes, né? Os heróis, os filmes, né? Eles pegaram grandes clássicos dos quadrinhos, né? Eram grandes referências, né? Guerras Secretas, né? Um exemplo, Guerra Infinita. A referência é um clássico. Então, aí eles pegaram tudo ali que podia, sugaram o máximo, né? Sugaram o máximo e levaram pro cinema. Mas, né? O máximo que podia, sugaram. Ali do Batman, ano 1, do Hulk, pegaram ali, Guerra, War, Hulk ali, Guerra do Hulk ali. E aí, cara, eu acho que é o seguinte, o negócio que tá secando a fonte, né? Entendeu? Por quê? Eles estão pegando todas as referências, a morte da Gwen Stacy, vamos pôr no filme. Um exemplo lá, né? A Electro Demolidor, vamos colocar no filme. Tem um antigo já, o do Demolidor e Electro, nunca viu, não, com Ben Affleck. Então, aquilo eles pegaram o quê? Pegaram o negócio do Frank Miller, jogaram num filme mal feito, entendeu? E aí tá sugando tudo. Eles estão pegando tudo, os quadrinhos ali, estão em filme mal feito e tal. Então, eu acho que o grande problema não é o atriz nem o personagem. O negócio é que falta boas histórias. Não tem boas histórias. Os filmes não tem boas histórias. Não tem boas histórias. Quer um exemplo? Cavaleiro das Trevas. É um filmão. É um filme que passou 10 anos e continua, né? Um filme lindo de se ver. Então, na hora que eles começarem a pegar os personagens, respeitar o que era nos quadrinhos e criar boas histórias, eu acho que nesse momento, eles irão no cinema, irão abraçar os personagens. Mas eles pegam já a história do quadrinho, já modifica ela toda. Suga o central e traz. Numa história ruim. O povo não quer ver história ruim, cara. Na hora de começar a fazer história boa, pegar lá a Marvel, lá, a morte do Capitão Marvel, trazer uma história boa, emoção. Aí sim, entendeu? Eu acho que aí sim irá chegar os momentos bons, entendeu? Um exemplo aí, O Homem de Ferro. O Homem de Ferro foi um bom filme. Uma história boa, te prende, você vê o início do filme ali e tal, você quer ver até o final, rapidinho passa, 2 horas de filme. Era uma história boa. Aí eles lançaram lá Homem de Ferro 3. Filme ruim, você não consegue ver. O cara liga, velho. O menino liga a armadura do Homem de Ferro numa tomada, cara. Não, o que é ficção, é heroísmo tal, né? Ficção ali, mas, pô, velho, tá chamando o público de quê? Não pode falar algumas palavras aqui no YouTube, mas, né, cara? É foda, né? Tipo assim, a hora que trazer histórias boas pro público, eles vão gostar dos personagens. E eles estão reclamando muito da qualidade de alguns efeitos especiais dos últimos lançamentos também. Por exemplo, aquela cena do Flash, que ele salva os bebês. Meu Deus, o que é aquilo, cara? O que é aquilo? Olha,
Eu acho que nem desenho animado, desses bem cartunescos, mesmo isso, aquilo seria possível. Nem os filmes chineses que os caras voam. É. Eu acho que nem num desenho do Tom e Jerry aquilo seria possível. Eu apoio, nesse momento, eu apoio os filmes que não utilizam. Eu apoio os filmes que não utilizam muito efeito especial, que sejam efeitos mais práticos. Estão crescendo, a cultura, né? É mais drama, né? Dorama é drama, mas não é minha praia, não. Mas eu acho que vocês estão um pouco... Mas os filmes, os negócios do dorama, mas é coreano, né? Não, moço, tá abrangendo tudo agora. Dorama é o quê? Então, assim, irei explicar mais ou menos. Por exemplo, Kamen Rider novo. Você põe lá o primeiro episódio, tem que assistir o primeiro, o segundo, o terceiro, o quinto, sexto, até o último para você entender a história, porque um complementa o outro, entendeu? Criando um drama central ali que vai... entendeu? E isso prende, entendeu? O dorama é típico do Japão? Mas voltando à Marvel, eu penso assim, a Marvel surpreendeu, cara. Não sei se vocês viram os Vingadores Ultimato no cinema. Vocês viram? Assistiram? Foi o último, né? Assim que... E você falou da Capitã Marvel. Pô, beleza, o filme dela não foi assim, aquela coisa e tal, a história, né? Vocês estão falando sobre roteiro também. Vocês têm que ter cuidado com isso. Porque o roteiro é um trem foda também. Por que eu falo? Quando houve o Ultimato, no caso, né? Esse filme foi um filme assim, pegou todo início, né? Que foi o Homem de Ferro, começou por ele, né? Foi o início lá, até porque teve o 2, aí foi, igual ele falou, foi um pouco enjoado. No 3 ninguém já tá aguentando mais Homem de Ferro. Aí veio um Hulk 1 e 2, iniciou no Capitão América também, entendeu? Aí depois foi colocando a Capitã Marvel. Eu não conhecia a Capitã Marvel. Conheci no filme. Não conhecia essa mulher. Muita gente que já curte o gibi quadrinho já conhecia. Já é. Mas muita gente ali foi conhecer a Capitã Marvel agora, pô. A realidade é essa. E nesse último filme foi um filme foda. Até porque, não sei se você assistiu a série WandaVision. Uma ótima série. A produção é diferente, né? A produção, né, da Disney. Então já teve uma pegada diferente. Aí a Fox é dona do Homem-Aranha, do Deadpool. Aí já é outros estúdios também que você vai pegar. Pega o filme do Wolverine, o Logan. Outra pegada. Então acho que envolve isso. E a questão também de a galera não ler muito mais também, eu acho que a culpa também é da tecnologia, claro, né, mano? Eu acho que a galera quer ver um filme, um desenho, uma animação, qual que é mais prático? Tá ali, o tablet, o celular, o computador. E isso acaba que você acaba se apegando até mais rápido que um gibi, né? Porque aqui você sabe que o papel vai continuar sendo sempre o papel. O visual não, vai ter o 3D, vai ter o 4D, vai ter animação gráfica. Então sempre vai esperar mais. Esse filme do Flash, por exemplo, eu sei que hoje ele pode estar paia, mas amanhã eles vão fazer um filme mais sério, que o Flash vai estar, e vai ficar uma pegada, igual você falou, do Christian Bale aí, do Cavaleiro das Trevas, né? Que foi um dos melhores filmes da DC, né? Que trouxe assim, mais realidade, mais pro real. Aí um filme mais sério, acho que é isso. Desculpa aí, assim, eu sou muito a favor dos efeitos práticos. Tipo esse menino diretor, o Nolan, ele usa muito efeitos práticos nos filmes dele. E assim, fica ótimo. Eu acho que precisa mais disso no cinema.
Entendeu? Ok, eu acho muito legal os efeitos especiais, né? É bom demais nos filmes, mas esse momento, assim, tão meio ruins alguns. Ontem mesmo eu vi um filme na Netflix. Ontem foi Dia dos Pais, né? E aí eu vi um filme na Netflix que tava o Tom Holland, do Spider-Man. E ele fez um filme que ele é um cara que mora, tipo, no interior. E ele tá lendo o gibi. Eu falei, caraca, que referência é essa, hein, bicho? Que referência que se põe até nos outros filmes paralelos que não tem nada a ver e põe o cara ali. E eu acho muito foda isso. Pois é, mas o que eles estão se queixando, né? Porque existem. Eu não sei se isso é algo novo ou já existiu há um tempo atrás. Essa galera que faz review desse tipo de conteúdo, desse tipo de produção de cultura pop, muitos deles reclamam que os personagens eles estão um pouco ideologizados, que os personagens, alguns deles seguem uma ideologia lá, americana lá, woke, sei lá, e isso atrapalha tira um pouco da originalidade deles. Eles reclamaram até do Peter Pan. Saiu um novo Peter Pan, eu assisti o novo filme do Peter Pan. Aí tem um momento crítico lá que pois é, aham. Eu não gostei, não. Eu não gostei. Woke, né? Aham. É um exemplo assim. Não, assim, Peter Pan, né, cara, foi uma decepção, né? Sinceramente, a Disney ali. O Peter Pan, cara, ele leva tapa na cara. Ele simplesmente desconstrói o personagem. Entendeu? E infelizmente o filme dos Cavaleiros houve uma certa desconstrução também dos personagens. Infelizmente, né? Na hora que o Mutsumasa Kido, o Alma Kido morre, e a mulher que era vilã não morre, ela fica viva, entendeu? Aí a menina, a Saori pede, tipo, perdoa ela e ela não morre, tipo assim. Houve uma desconstrução. Por que o homem tinha que morrer e ela ficar viva? Entendeu? Era Saori quem? Entendeu? Entre outras coisas assim que ocorrem no filme que eu acho que não precisava, entendeu? Acontecer. O que ocorre é um certo anacronismo quando eles escrevem o roteiro. O roteirista... Você já falou de ninguém morrer, entendeu? Não, o roteirista, no roteiro, ele cria situações completamente fantásticas. É uma fantasia dentro de outra. Totalmente anacrônica. Por exemplo, quando você testemunha uma personagem igual o Wendy, dando um tapa na cara do Peter Pan, do Peter Pan, você imagina, cara, isso é totalmente anacrônico. Porque uma garotinha do século 17 a 18, ali é uma Londres de época, né? Uma Londres do século 18 ou 17, não sei. Aquilo ali é impensável. Uma garotinha daquela sociedade, ela não era educada para fazer isso, para dar tapa na cara de homem. Aí você fala, mas você está sendo machista. Não é ser machista, eu estou falando da época, do contexto da época, que dali não era possível. Você está me entendendo? Uma garotinha do século de Londres, lá do século 17 ou 18, dando tapa na cara do menino. Aquilo ali é completamente absurdo, anacrônico, mas porque quando você testemunha, quando você vê um personagem lá não sei se vocês assistiram, Megan, aquela boneca que é uma inteligência artificial e tudo. A Megan, pois é, no filme da Megan,
A menina que é a protagonista. É um filme. É uma bobeira também. O roteiro é uma bosta. Mas é bem feito. Eles fizeram uma prótese nela bem feita. Mas ali, nós temos uma outra cena de tapa na cara. Essas meninas estão gostando de dar tapa na cara dos outros, né? Aí, quando você vê uma menina, aquele personagem ali dando tapa na cara da tia dela, ok. Porque ali está dentro de um contexto futurista. Aquilo dali é a sociedade de um futuro próximo. Onde a menina dá tapa na cara da tia, normal. Agora, quando você mostra um personagem de época, ou mesmo que seja da década de 70, 80, dando um tapa na cara da tia, isso é totalmente anacrônico, cara. Pra você ter ideia, minha avó me batia só de eu pensar em bater na cara. Se eu pensasse em bater na cara da minha tia, dar um tapa na cara da minha tia, eu levava um soco da minha avó. Eu tava lá de boa assim, de repente eu levava um supapo da minha avó. Eu falei, vó, por que a senhora me bateu? É porque você pensou em bater na sua tia. Se você fizer isso, eu quebro o seu pescoço. Eu quebro o seu braço, sua mão e seu pescoço. Só de eu pensar, ela me dava um pescoção, que eles falavam, né, pescotapo. Agora você vê uma menina daquela época, naquele contexto, dando tapa na cara dos outros. Totalmente anacrônico, cara. Não faz o menor sentido. Esses roteiristas estão cheios de ideologia woke, né? É porque esses roteiristas, eles querem assim, colocar a agenda deles, entendeu? Eles querem colocar a agenda que eles carregam nos filmes, entendeu? Forçar algo. Quer um exemplo? Um filme que fez um sucesso danado foi Homem-Aranha, o último agora, Homem-Aranha Longe de Casa, é esse? O último. É, esse aí, Homem-Aranha de Volta pra Casa. No Homem-Aranha original, um Homem-Aranha, quem é que morre? É o tio Ben, não é? Homem-Aranha de Volta pra Casa. Quem é que morre no filme? A tia do Homem-Aranha, desconstruindo as histórias. A origem, pra quê? Entendeu? Pra quê? Mas não sei o que. Cara, o Homem-Aranha, o Stan Lee e Steve Dix criaram ele pra ser um nerd, né? Que vivia com a tia May e o tio Ben. E o tio Ben, ele morre pra criar aquela famosa frase, assim, né? Aquela fala icônica, né? Grandes responsabilidades. E eles simplesmente tiraram isso. O Manuel Gomes. Vai ter o filme do Besouro Azul. Aí o Manuel Gomes, ele fez. O Azul Besouro. Se for, tem que criar novos personagens, então, histórias originais. Vai mexer com o personagem que já está criado. Isso irrita os fãs, a audiência, né? Os Robins existe lá, é o Robin de Drake. Aí hoje ele é o Red Robin, né? Aí o outro Robin hoje é o Damian Wayne, que é o filho do Batman. O outro Robin, que é o Dick Grayson, é o Asa Noturna. Tem um multiverso com a Marvel e DC, não tem? Tem o Almagma. Eles criaram, tipo assim, uniram vários personagens. De um exemplo assim, era o Wolverine com um outro cara lá. E criou um herói. Entendeu? E há também uma outra versão onde o Stan Lee, ele recria o personagem da DC. Ele recria um novo Batman, um novo Superman, uma nova Mulher Maravilha. É massa. A história é interessante. E a Mulher Maravilha brasileira? Tem ela, né, agora, né, que saiu. Não, ela ainda tem ela.
Só que eu acho que tá aparecendo esporadicamente agora. Nas HQ. É porque hoje os quadrinhos americanos, eles funcionam assim. Eles criam uma série, né? Aí inicia lá, número 1. Número 1, anuncia número 1, nova Novo Reboot. Novas histórias irão recomeçar o universo da Marvel. Aí número 1, aí lança a 1, a 2, a 3 e a 4. Aí é um exemplo, a 1 ela vende muito, vendeu muito. Aí a 2 já vende mais ou menos, a outra vende mais ou menos, a 4 vende mais ou menos. Aí um exemplo, fica um ano lá, entendeu? Um ano essas edições. Número 1, 2, 3, 4, aí ok. Aí a última fica ruim, né, de venda. Aí eles falam assim, é hora de revoltar de novo. Aí no outro ano, novo universo não sei o que. Aí a número 1 vende lá em cima. Aí 2 cai de novo, vai caindo. 3, 4, aí cai de novo. Aí eles, novo reboot. E assim vai levando. A 1 é a que explode de vendas, porque a número 1 geralmente para colecionador, né? Compra e guarda. Oi? E essa 1 tem vários. Aí muito. Cada rasga, se perde, aí quem fica. Tem. Eles usam um número especial, de onde um exemplo, assim, as 1000 primeiras, ela tem um valor maior do que, né? Eu não gostei. Eu não gostei do uniforme dessa nova Mulher Maravilha. Me parece que ela é uma índia brasileira, uma índia do Amazonas, né? Mas o uniforme dela não ficou muito... não gostei muito do uniforme dela. Ficou muito, não sei se moderno, muito fora do padrão de uma índia brasileira. Mas você sabe que essa que você acabou de falar aí, da roupa dela, da Amazonas, você sabia que antigamente, as escolas hoje não ensinam isso, né? Mas fala das mulheres amazonas, né? Aí não ensina não, na escola não ensina isso não. Aí tipo assim, aí eu acho que se inspiraram nessas mulheres, né? Essa Mulher Maravilha aí. Pois é, mas o que não ficou bem claro é porque ela é uma amazona e uma índia brasileira ao mesmo tempo, né? Mas aquele uniforme dela não ficou legal aquilo ali. Eu não sei se... Não faltou, acho que tem muito excesso ali. Eu acho que ela devia ter menos roupa, vamos dizer assim, por ser uma índia brasileira. Eu acho que o uniforme dela ficou muito moderno, um conceito muito... que não combinou com ela. Não combinou com ela. Parece que não vingou porque... Parece que ele não vendeu quase nada, né? Não sei o que aconteceu. Mas aí essas histórias da Amazônia aí, ninguém fala, rapaz, na escola, né? Por que às vezes se esconde, né, velho? Assim, as mulheres amazonas. As histórias das mulheres amazonas. Deve ter muita coisa, assim, que não pode ser revelada, né, velho? É estranho. Mas aí ela tá muito vestida. Tá muito vestida, né? O personagem devia ter menos roupa, no caso. Mas você lembra nos primórdios lá, eu acho que você não trouxe... Você não deve ter nenhum exemplar dessa, né? Da Aventura e Ficção, por exemplo, que saía em preto e branco. Acho que era antes das revistas do Conan. Tinha umas histórias muito sinistras ali, né, na Aventura e Ficção, que fazia alusão a regimes totalitários. Tipo assim, tinha histórias de ficção científica que fazia alusão a esses regimes totalitários. Tinha histórias de ficção que mostravam mundos caóticos, assim, onde
as gangues e os punks tomavam conta de tudo, e era uma guerra. Tinha um personagem estilo Mad Max, tinha um personagem estilo Mad Max que combatia com as gangues lá, que era violento pra caramba, umas histórias violentas pra caramba, que falava de futuro. Aham, falava de um futuro utópico lá, apocalíptico, onde o mundo tinha acabado. Ah, sim, The Purge, eu acho. Essas revistas aí que você disse, né? A aventura e ficção era mais revista adulta, né? No caso, sim, elas eram desenhadas pelo Michael Deodato Jr. Os caras eram umas histórias mais assim, direcionadas ao público adulto, no caso. Eu acho que tem algumas tem casa. Porque irei explicar. Tem uma revista americana que chama Heavy Metal. E ela que publicava algumas revistas adultas, no caso. Aí essas que igual lançou, que Abril Jovem lançou à época no Brasil. Inclusive, essa revista Heavy Metal que inspirou um longa-metragem. Eles gravaram um longa-metragem de animação chamado Heavy Metal, com uma trilha sonora espetacular, os monstros do heavy metal, das bandas de rock de heavy metal. Pois é. Nossa, né? Aham. Massa pra caramba, bicho. Tinha uma guerreira lá, uma guerreira. Eu não sei se você assistiu o longa-metragem Heavy Metal. Depois você deve ter aí na íntegra lá no YouTube. Tem uma guerreira Amazonas lá que. Não, massa demais o longa-metragem. E uma trilha sonora espetacular de heavy metal, bandas de heavy metal mesmo, entendeu? Foi inspirado na revista Heavy Metal. E que. Da época da revista Aventura e Ficção também, era impressa em preto e branco. Tinha umas histórias muito viajadas, cara. Era aquela essência dos quadrinhos, aquilo ali é que deveria retornar. Eles deveriam reviver aquilo ali. Tinha umas histórias fabulosas, cara. Tinha uma história de ficção científica lá, onde um cara, um terrorista, ele sequestra uma nave lá com os alienígenas, ele mata os alienígenas e desce num planeta florestal. Assim, o planeta era só mata. Todo tomado por mata, um planeta florestal. Aí esse planeta ele é vivo, ele é consciente. E dele, do meio do mato, sai uma mulher lindíssima lá, nua. O próprio planeta cria uma mulher como se estivesse criando, entendeu? Como se fosse uma criação bíblica. Uma coisa fenomenal, uma arte fabulosa, cara. Em preto e branco. E a mulher, porque o planeta conseguia entrar em contato, assim, conseguia meio que ler a mente do cara, né? Saber o que ele estava querendo. E aí a mulher começa a seduzir ele. Ali vai seduzindo ele ali. E ele tira o traje espacial, começa a transar com a mulher, de repente o planeta começa a envolver ele, a vegetação do planeta começa a envolver ele e devora o cara. E, tipo, o planeta usa a mulher para seduzir ele. Tipo o planeta vivo, né? Aquela vegetação ali, aquela flora toda viva ali, seduzindo o cara, depois se alimenta dele. Impressionante, cara. Uma arte impressionante. Na nossa próxima live eu vou procurar algumas dessas revistas para trazer aqui para você. Mas, bom, hoje valeu a pena, né? Porque nós fizemos a live também com o nosso amigo, o influenciador Fê Camargo. E valeu a pena, foi massa demais fazer a live com ele. Mas eu queria falar, tá, assim, que eu acho que o
hoje o cinema ele precisa resgatar um pouco dos anos 70, 80 ali dos quadrinhos, principalmente dos anos 80. Houve muita coisa boa ali, Neil Adams, Chris Claremont, Alan Moore, entendeu? Acho que é hora. Eu acho que vai haver uma renovação, entendeu? Porque hoje os filmes caíram muito, né? Hoje, no caso, o carro-chefe é a Marvel, ela caiu muitos filmes. Esse ano passado foram bem fracos, junto com a DC também. Precisa trazer essas referências maiores. Tipo assim, como eu comecei na live, eles sugaram os quadrinhos, mas assim, com roteiros ruins. Eles precisam pegar as referências, mas com roteiros bons agora. Pois é. E criar entretenimento puro e simples, assim, desprovido de ideologia. É claro que as ideologias existem e não podem ser ignoradas. Mas quando você usa e abusa dessas ideologias, você acaba irritando o público, né? O público quer ver o entretenimento puro e simples, né? Meio sem. Corresponde a algum, mas esquece Esquece do outro, né, cara? Mas a verdade que eu acho, assim, minha opinião, mas a verdade é que eu acho que essas ideologias aí estão irritando os dois lados, porque nenhum outro lado tá gostando do que tá vendo. E realmente, cara, tá faltando roteiro, cara. Olha você ver esse Homem-Formiga, esse último aí. Ah, pelo amor de Deus, cara. Modok acabar. Ô, cara, nossa. E e a DC não escapa também não, cara. Shazam mesmo nos quadrinhos é tão legal. Aí fizeram aquele filme, tipo assim, parece que o diretor ele não entendeu o herói. Tipo assim, o Shazam é uma criança. A hora que ele vira o herói, ele vira um herói verdadeiro ali e tal, e fica mais sério. Não, eles fizeram uma criança séria e o herói bobão, tipo assim, entendeu? Não tão, eles precisam sugar os quadrinhos de forma correta, cara. Eu acho que isso aconteceu a mesma coisa com o Spider-Man também, né? A galera no início, quando viu o Tobey Maguire, né? Tipo assim, ele tava meio bobão também, né, mano? Não era um cara, tipo, tal, que nem do desenho que passava na TV Globinho, tá ligado? Você lembra desse Spider-Man? Parece que até o Blade aparece nele, eu acho. Entendeu? Ele é um cara mais sério, um cara mais centrado. Então eu acho que é questão de roteiro mesmo. Bem mais maduro. Mas, olha pra você ver, o Homem-Aranha do Tobey Maguire, o primeiro, ele é praticamente a versão que o Stan Lee criou no quadrinho, a mesma coisa. Ele é igualzinho, um nerd e tal, meio atrapalhado, ficou a mesma coisa, cara. Agora, o do espetacular Homem-Aranha, eu não achei ruim não, eu achei um herói legal. Assim, a construção é legal do personagem. Não, é legal a construção, mas ele andava de skate. Não, a construção é legal. Só que o roteiro do filme, cara, é ruim. Ruim, entendeu? Não é bom. O roteiro dos dois filmes não é legal. Agora o do Homem-Aranha 1 e 2 é bom demais. O 3 ali destrói um pouco, mas o 1 e o 2 é o que o Stan Lee criou. Sugou, mas sugou direito. Trouxe, entendeu? Pois é, pessoal. Infelizmente a nossa live está chegando ao fim. Wally, um prazer tê-lo aqui novamente, cara. Espero poder contar com você. Nós vamos falar de Conan nos próximos episódios. Tem muita coisa que falar ainda, cara. Exatamente. Até eu separei alguns revistas do Conan para trazer, mas acabei não conseguindo. Esqueci. Esse personagem aqui é o nome dos quadrinhos. O Superman foi o primeiro herói e
E é um herói que o James Gunn precisa trazer o que ele representa de verdade, entendeu? Esse aí é um clássico, né? Mas é isso aí, pessoal. GB, considerações finais. Muito obrigado, Ali, pela sua presença. Thiago também. GB, valeu. E tô cansado pra caramba, eu tô meio até com sono aqui, o Thiago tá até percebendo. Mas valeu a pena, né, Rob? É isso aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua visualização. Espero poder contar com a sua presença no próximo episódio. Muito valeu. Valeu, Arley. Valeu, Thiago. Valeu, GB. Inscreva no Clube Nerd para não perder nossos conteúdos.